Bom, muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre travamento de fórmula, tá? Vamos começar, antes de entrar no travamento de fórmula especificamente, falar de um conceito anterior, que é a possibilidade de expandir as fórmulas, de arrastar as fórmulas, né? Você expande a fórmula, copia a fórmula para outras células através do ato de arrastar a seleção dela, tá? Então, vamos ver como que esse troço funciona. Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando 3 fazendas, né? Que no caso aqui tá errado, era para ser C, mas enfim. Fazenda A, Fazenda B, Fazenda C são fazendas de criações de ovinos do mesmo proprietário, tá? Com a estrutura de rebanho nessas 3 fazendas. Então, na Fazenda A, a gente tem 1.500 ovelhas, 43 carneiros, 1.000 borregas e 1.000 cordeiros. Na Fazenda B, a gente tem 2.000 ovelhas, 57 carneiros, 1.250 borregas e 1.200 cordeiros. Na Fazenda C, o rebanho é menor, tem 800 ovelhas, 23 carneiros, 400 borregas e 400 cordeiros, certo? Aqui, nessa linha 9, a gente tem o total de animais, né, a soma dos animais da Fazenda A. Tá? Não sei se todo mundo manja de soma, né? A gente tem uma função no Excel, uma fórmula do Excel chamada soma, em que você seleciona o intervalo que você quer somar e ele soma, né? Não precisa ficar colocando célula X mais a célula Y mais a célula, tá? Então, aqui, como que a gente faz? A gente clica, né? Deixa eu mostrar para vocês como que é a soma, não sei se todo mundo sabe. Toda vez que a gente vai digitar uma fórmula no Excel, a gente tem que começar com igual. Tá? Se a gente não coloca o igual, ele não entende que é fórmula, ele entende que é um texto. Tá? E ele não vai fazer a conta, porque é um texto. Então, se a gente quiser somar aquelas linhas ali das quantidades de animais na fazenda A gente põe lá soma, abre parênteses, seleciona o que a gente quer somar. Então, selecionei aqui esse intervalo da fazenda A, fecha parênteses. A gente dá um Enter e ele soma, certo? Se eu clicar 2 vezes aqui na célula, ele me mostra o que ele está somando. O que é o lance do arrastar a fórmula? Se eu colocar o meu cursor aqui, selecionar essa célula, lembra do nosso amigo, da nossa amiga cruzinha, pretinha, magrinha, que aparece quando a gente coloca o cursor aqui no cantinho inferior direito da seleção da célula? Lembra que a gente arrastava no outro exemplo para arrastar a numeração, para expandir a numeração? Isso também funciona para fórmulas, tá? Então, a gente pode arrastar isso para cá, para as outras células, e ele vai arrastar a fórmula. Então, se a minha primeira fórmula era somar esse intervalo aqui, quando eu arrasto para o lado, ele não vai simplesmente copiar e colar a fórmula, ela não vem exatamente igual. Aqui eu tinha uma soma de C5 a C8. Aqui, quando eu arrasto, ele arrasta para a próxima coluna. Então, ela soma D5 a D8. E quando arrasta para cá, ela soma E5 a E8. Tá? Então, quando eu arrasto a fórmula, ele não arrasta só a célula onde ele está te falando o resultado dessa fórmula. Ele arrasta proporcionalmente a seleção de onde ele está tirando os valores para fazer essa conta, tá? Isso é um conceito importante. É por isso que se a gente fizer, isso também acontece se você fizer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, deixa eu deletar essa última aqui. Se eu pegar, selecionar essa célula aqui e copiar, Ctrl+C, e colar aqui, ele não vai colar exatamente a mesma fórmula que estava aqui. Ele vai proporcionalmente trazer os dados de origem, né, para proporcionalmente a mesma região, tá? Isso é um troço que muitas vezes deixa as pessoas meio desesperadas, porque elas acham que elas vão copiar a fórmula desse jeito e vai simplesmente copiar a fórmula da mesma,
com os dados de origem no mesmo lugar, e não é isso que acontece, tá? Se a gente quiser copiar uma fórmula exatamente igual ela é, pessoal, tem um macete, tá? A gente não copia aqui da célula, a gente copia aqui da barra de fórmula, tá? Se a gente selecionar aqui o texto da conta na barra de fórmula, C5 a C8, tá vendo? Der Ctrl C, copiar. E a gente colocar na outra aqui, ó, aí ele copia exatamente, incluindo os dados de origem, tá? Então, assim, é diferente você fazer copiar aqui, colar, do que copiar daqui de cima e colar, tá? Se a gente copiar daqui de cima, ele copia a fórmula exatamente como ela é, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito que eu queria falar para vocês. Deixa eu arrumar aqui, tá? Eu queria, então, passar esse primeiro conceito de que quando a gente arrasta aqui a seleção, a gente arrasta a fórmula junto, tá? Inclusive a região de origem desses dados. Então, o primeiro exercício para vocês realizarem aí é exatamente expandir essa fórmula de soma aqui de subtotais para os rebanhos das 3 fazendas, tá? Então, a gente clica na célula que está com a fórmula que a gente quer expandir, põe o cursor aqui no cantinho direito inferior até aparecer a cruzinha preta magrinha, clica, segura clicado e arrasta isso para onde a gente quer, tá bom? Tudo bem? Beleza. A segunda fórmula que a gente vai expandir é a fórmula de porcentagem, que eu preciso explicar para vocês o que está rolando aqui. Pois bem, então aqui a gente tem a composição do rebanho, né? Exatamente qual é o número de animais de cada fazenda por categoria, certo? Para esse proprietário também é importante saber qual que é a porcentagem em cada fazenda de cada categoria, não só o número, tá? Então, para isso a gente coloca aqui, faz uma formulinha, lembra que o Excel é uma grande calculadora, você não precisa fazer isso na mão para inserir o valor aqui, você pode fazer a conta no próprio Excel, de quantos por cento aqui na fazenda A, esses 1.500 ovelhas representam nos 3.500 animais que ele tem na propriedade. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Igual, né? Para explicar para o Excel que é uma fórmula. A quantidade de ovinos, né? De ovelhas, em relação, ou seja, dividido, ao total daquela propriedade, certo? E aqui a minha célula está formatada como porcentagem, então ele já me mostra que são 42,3% do rebanho aqui da fazenda A. Tudo bem? Muito bem. Eu preciso fazer a conta de categoria por categoria, em fazenda por fazenda? Não, tá? Eu posso simplesmente expandir essa seleção, expandir essa fórmula? Posso, não posso? Se eu quiser expandir aqui dentro da fazenda A, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar aqui a minha seleção e baixar? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar errado. Por que diabos deu errado? Exatamente porque eu falei para vocês antes, olha. Quando eu puxo a célula para baixo, ele vai trazer para baixo também a seleção que eu tinha feito antes, tá vendo? Ele desceu a seleção da categoria e desceu a seleção do total. Ele foi lá para o total de animais, não para o total da fazenda, não para o subtotal. Mesma coisa, ó, fui puxando para baixo, ele foi baixando os 2 valores que eu estava querendo calcular. A região, né, a célula que ele estava puxando a conta. Aliás, pessoal, não precisa, a gente normalmente fica meio em pânico quando aparece esses símbolos assim, né? Tá acontecendo o quê? Divisão por zero, tá vendo? O número é uma divisão por zero. Lembra da regra da matemática que divisão por zero não acontece?
A divisão por zero, por quê? Porque a célula de baixo aqui, o denominador, tá com zero, percebe? Tá? Então, vocês não precisam surtar por isso, é só entender o que está rolando. Tá bom, então como é que a gente faz para arrastar esse troço se quando a gente simplesmente arrasta, ele está arrastando tudo, inclusive a região de onde era para estar puxando a fórmula? Muito bem. Quando a gente clica aqui na fórmula, C5 dividido por C9. Eu não sei se vocês já repararam, mas se a gente clicar aqui na fórmula, na célula 9, qualquer célula que vocês quiserem que tenha fórmula, você apertando a tecla F4, vocês estão vendo que aparecem uns cifrões? Tá? Apertei uma vez o F4, apareceram 2 cifrões na seleção que eu tinha feito ali, na célula que eu estava com o cursor em cima. Aparece um antes e um depois do C, ali, né, da coluna. Se eu aperto de novo o F4, um desses cifrões some, eu fico só com o cifrão depois da letra. Se eu aperto de novo, esse cifrão muda de lugar, ele vai para antes da letra. E se eu aperto de novo F4, esse cifrão some. O que é isso? Esse cifrão tem uma função. Esse cifrão é um recurso que a gente tem para travar partes da célula, para ancorar, partes da fórmula, para ancorar a célula que a gente está selecionando, a célula que a gente está aparecendo com esse cifrãozinho aqui, ó, tá? Para ancorar ela, para ela não ficar sambando por aí quando a gente puxa a fórmula, tá? Vamos pensar aqui no caso, de novo, da minha conta. Quando eu puxo para baixo, nesse caso, o que eu queria fixar? O que está fazendo dar errado essa conta? Está dando errado porque o número de animais aqui de cada categoria está baixando junto com a fórmula, ou está dando errado porque está baixando o meu subtotal. Na verdade, todas essas porcentagens que a gente estaria calculando aqui seriam em relação ao mesmo valor, concorda? Seria em relação ao valor aqui, o subtotal de animais que tem na fazenda A, concorda? Então, como eu coloquei lá para ser os 42,3%, são as 1.500 ovelhas, dividido pelo subtotal da fazenda A. Para os carneiros, o que eu queria que fosse a fórmula? Os 43 carneiros em função do total da fazenda A. As borregas em função do total da fazenda A e os cordeiros em função do total da fazenda A. Ou seja, o que a gente está querendo fixar aqui nessa fórmula? Vocês concordam que a gente está querendo fixar só essa célula aqui? Só o C9? Só a célula C9? A outra célula, o numerador, a gente não quer que baixe mesmo? Tá? Então, como é que a gente faz para arrastar a fórmula e só deixar mexer uma das células que a gente está colocando na fórmula, não essa aqui? A gente vai usar os nossos amigos cifrões, tá? Vamos lá, então é o C9 que eu quero fixar, certo? Então, eu clico ali na minha fórmula, na célula C9. Cada posicionamento de cifrão aqui tem uma função. Esse primeiro posicionamento aqui com 2 cifrões, um de cada lado do C, significa que essa célula vai ficar fixada, real oficial, que não vai sambar para lado nenhum. Tá? Nem na linha, se eu arrastar a minha fórmula para a linha, né, arrastar horizontalmente, e nem se eu arrastar ela verticalmente na coluna. Ela vai ficar fixada, é só aquele lá. Tá? Por exemplo, quando a gente quer que a sua célula de referência seja aquela do hoje, lembra do hoje? Tá? Então, é só ela que interessa. Então, a gente pode fixar ela aqui. Se eu apertar o F4 de novo, a segunda posição do cifrão é entre a letra e o número, né? Quando eu estou aqui com o cifrão entre a letra e o número, essa célula vai ficar fixada em relação à coluna. Ou seja, se eu subir e descer
seleção da fórmula, ele não vai mexer para cima e para baixo. Mas, se eu puxar essa fórmula para o lado, se eu puxar para a direita ou para a esquerda, ela vai pular para a linha, na linha, ela vai pular para a direita ou para a esquerda. Se eu apertar de novo e ficar com o cifrão antes da letra, isso significa o contrário, que ele se mexe quando você arrasta na linha, mas ele não se mexe se você arrastar na vertical, na coluna. Certo? E se ele está sem o cifrão, ele samba para os dois lados. Então, vamos lá. Se eu quero arrastar essa fórmula aqui dentro da coluna A, eu tenho duas opções que vão funcionar para mim. Ou eu deixo fixado totalmente. Então, eu apertei uma vez aqui, ó, o meu F4 e apareceram os dois cifrões. Então, ela está travada tanto para a linha, tanto para se movimentar na horizontal quanto para se movimentar na vertical. Ou eu posso travar ela para ela não se movimentar na vertical, certo? Se eu descer aqui, como é que eu faço para ela não se movimentar na vertical? Eu deixo o cifrão entre o número e a letra. Então, vamos ver isso aqui direito. Vou primeiro deixar ela fixada na primeira posição aqui, tá? A primeira coisa que acontece quando a gente aperta F4 é aparecer os dois cifrões. O que isso quer dizer? Eu vou puxar para baixo e olha o que vai acontecer. A célula que eu fixei, que foi a C9, está fixada, certo? Ela não se mexeu, ela continuou sendo a referência aqui. A outra célula que eu não fixei, a de cima, a C8, se mexeu. Ou seja, deu certo? Deu certo, tudo bonitinho, certo? Se eu quiser expandir essa conta aqui para os rebanhos C e B, o que vai acontecer? Se eu catar ela aqui, a fórmula, e expandir ela para a direita, ela andou a célula que não está travada, né? Ela pulou para a coluna de cá, ela andou na horizontal quando eu arrastei para a horizontal, mas aquela célula que eu tinha travado completamente não foi junto, certo? Então, eu teria que mudar manualmente essa célula para cá. Tudo bem? Deixa eu voltar ela aqui. Por que ela não andou? Ela não andou porque ela está travada tanto para se movimentar na horizontal quanto para se movimentar na vertical. Tá? Então, funcionou na hora que eu queria arrastar para baixo, mas não vai funcionar se eu quiser arrastar para cá, porque quando eu passo aqui para a composição do rebanho da fazenda B, eu não quero saber 2.000 ovelhas em relação ao total da fazenda A. Eu quero saber 2.000 ovelhas em relação ao total da fazenda B. Concorda? Tá? Então, como é que eu faria? Como é que eu faria para trazer essa fórmula aqui para a lateral e ainda funcionar? Uai, vamos lá. Como é que eu faço para travar a célula C9 para ela não se movimentar na vertical, porém se movimentar na horizontal? A gente usa esta outra posição aqui, ó. Certo? Quando a gente está com o cifrão entre o C e o 9, entre a letra e o 9, ela se mexe na linha, mas ela não se mexe na coluna. Então, vamos lá. Se eu quisesse usar arrastar essa fórmula aqui para baixo, vai dar certo, porque ela não se mexe na vertical. Mas se eu quiser trazer isso para o lado, olha só, ela se movimentou para a horizontal, ela entrou para o lado. Tudo bem? Então, eu consigo não precisar ficar redigitando nada aqui, porque eu posso simplesmente arrastar essa fórmula para o lado e dar certinho, tá? Ó. Então, a minha célula livre, que é a que está sambando aqui entre as categorias, está se arrastando junto, bonitinho, tanto na linha quanto na coluna, porque ela não tem cifrão nenhum. E a que eu estou querendo fixar, eu fixei ela para ela não andar na coluna, porque eu quero sempre o valor do subtotal da fazenda, mas ela pode andar na linha, porque eu queria arrastar ela para a direita. Tudo bem? Deu para entender isso, people?
Vamos aqui para os nossos exercícios. Então, a gente já falou sobre expandir a fórmula de soma para os subtotais dos animais, né? E dá para a gente expandir mais um pouquinho aqui, ó, para as composições das fazendas. Concorda que tudo tem que dar 1, tudo tem que dar 100% quando a gente soma essas porcentagens aqui, ó. O que ele está somando? Tá? As porcentagens. A gente pode mudar para porcentagem aqui para ficar mais bonitinho, tá? Tudo bem? Então, expandir a fórmula de soma para os subtotais de animais para as composições de rebanho. Expandir a fórmula de porcentagem de cada categoria para o resto do rebanho A, a gente já fez. Expandir a fórmula de porcentagem da composição de rebanho para os rebanhos B e C, a gente fez também. E agora a gente vai criar a fórmula de proporção do rebanho A em relação ao total de animais para os rebanhos B e C. Tá? O que isso quer dizer? Eu quero saber quantos por cento dos animais do proprietário estão na fazenda A. Então, aqui a gente tem uma outra soma, ó, a soma dos animais de todas as fazendas. E eu quero saber quantos por cento desses animais estão na fazenda A. Tá? Como é que a gente faz essa conta? Igual o total da fazenda A dividido pelo total, certo? Para eu arrastar aqui para o lado, se eu não travar nada, o que vai acontecer? Ele vai puxar também a minha linha aqui do total, né? Eu quero que ande só no subtotal e quero que ela fique fixada na linha. Como é que a gente faz isso? Deixa eu apagar aqui. Como é que a gente faz isso para fixar na linha? Então, a gente tem o primeiro F4 aqui, fixa completamente, que serve aqui também. Não anda nem na linha nem na coluna. Se eu apertar mais uma vez, o cifrão vem para o meio e ele não vai mexer para cima e para baixo, ele não vai mexer na vertical, mas vai mexer na horizontal. Se eu apertar de novo, o cifrão vai para o começo do nome da célula e quando ele está no começo do nome da célula, ele se move na vertical, mas ele não se move na horizontal. Tá? Então, a gente pode puxar ele para cá, ó. Tchum, tchum. Certo? Que ele se manteve fixo na linha. Tudo bem? Isso daí é o tipo de coisa que dá um nozinho na cabeça no começo, mas depois que vocês praticarem um pouquinho, vocês pegam. Beleza?